Fala, gente boa! Tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora e vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Que o Eterno te abençoe, que a doce, poderosa e soberana paz do nosso Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Sobre os seus negócios, tudo que você fizer. Você se sinta muito acolhido e abraçado por Deus, o Criador de todas as coisas, que entregou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, para te dar o direito à vida eterna. Sabe? Tem um propósito para você nessa terra, tem um propósito eterno para você, porque você é filho de Deus. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus por adoção. Assim, ele me aceitou e ele aceita você também. Bom, então que seu dia seja uma bênção, independente do horário que você me assista, tá bom? Não esqueça de, ao final, compartilhar esse conteúdo para todo mundo. Fim do cessar-fogo entre Israel e as forças terroristas do Hamas. Bom, o Hamas não cumpriu o acordo desde o começo, é claro, negociando com o terrorista, é a pior coisa que pode se fazer, mas diante da pressão internacional, né, Israel foi obrigado a ceder um cessar-fogo. Por que é ruim? Eu vou explicar para você por que o cessar-fogo é ruim para os planos de Israel. Eu não estou falando que eu concordo com nada, eu sou analista, estou analisando com vocês. Eu vou falar para vocês por que eu entendo que o cessar-fogo era ruim para Israel. E eu disse para vocês, inclusive, antes de ser quebrado o cessar-fogo, o acordo de cessar-fogo ser quebrado, eu disse isso para vocês. Inclusive eu disse, Israel perde com essa guerra de todo modo. Mesmo ele ganhando, ele acaba perdendo. Mas agora a sua resposta foi necessária e ele não vai mais perder tempo na eliminação do Hamas. E depois da eliminação do Hamas, haverá ali forças internacionais estabelecendo a paz, com garantia inclusive da Arábia Saudita, para que as normalizações possam avançar, e os Estados Unidos estão trabalhando nisso para que possa ser uma peça importante da propaganda eleitoral, de diplomacia internacional, de negociação do presidente Biden. Vai ser um trunfo para ele, mas eles não percebem que estão contribuindo, inclusive, com um terreno profético escatológico. Bom, é tudo muito ruim, eu não estou assinando embaixo aqui de eliminação de vidas inocentes, destruição, invasão de território, né? Enfim, nada disso, agressão. Estou analisando e tentando compreender, né, as capilaridades das ações tanto de Israel quanto do Hamas e das organizações internacionais ou de grandes chefes de Estado. A exemplo dos Estados Unidos, o Macron na França, o Scholz na Alemanha e por aí vai. Então vamos lá, senhoras e senhores, eu vou te falar também sobre o Brasil, tá? Eu vou te falar sobre algo muito importante sobre o Brasil no final, você tem que ficar até o final. Então vamos lá, o Hamas ele rompeu o acordo de cessar-fogo antes do prazo estabelecido, que era de 7 horas de Jerusalém, 2 horas da manhã de Brasília, se não falha a minha memória. Ele rompeu o acordo atacando civis em um ponto de ônibus, ferindo 6 e eliminando 1, né, israelense, que estava num ponto de ônibus e foi eliminado por ataques do Hamas. Né, um carro do Hamas entrou ali com terroristas e disparou contra civis, como eles fazem. Não se importam em fazer distinção de civil para militar, nada disso. Para eles, quanto mais baixas, melhor. Inclusive, o Príncipe Verde, né, que é o filho dos cabeças do Hamas, que esteve no Brasil, junto com uma organização pró-Israel, aquela, acho que chama Stand With Us, né? Fizeram uma série de palestras e também entrevistas, promovendo entrevistas para cadeias de televisão, nos jornais aqui no Brasil, e a própria Globo, que sempre manteve uma postura dúbia ou pró-Palestina, defesa dos oprimidos, etc., junto com a esquerda brasileira, parlamentares brasileiros e o presidente do Brasil, uma postura muito dúbia em relação ao direito de defesa de Israel, né, e protegendo indiretamente os terroristas do Hamas, como se eles lutassem por uma causa nobre, ou pegando fala aqui do próprio diretor-geral da ONU, Guterres, que o Hamas não atuou no vácuo. Há uma justificativa para as atrocidades, né? Então, segundo próprios parlamentares de esquerda, é um direito de resposta a toda a opressão colonizadora, genocida, todo esse blá 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 da esquerdalha acéfala, que tem uma narrativa maravilhosa que engana os trouxas. Mas
nós sabemos muito bem, vocês acompanharam aqui comigo, que quando até a Globo teve que dar voz ao príncipe verde, como ele era conhecido, o possível herdeiro do império, eu ia usar outra palavra aqui, mas não vale a pena porque o algoritmo vai limitar o vídeo, desse império de brutalidade que é o Hamas. E ele disse na Globo o que representa o Hamas. Então, o Hamas rompendo o acordo de paz, o acordo de cessar-fogo, né, de paz, quebrando o acordo de cessar-fogo, de liberação de civis, Israel já não estava contente, o modo como o Hamas não estava cumprindo o acordo para liberar inocentes. Tampouco o Hamas queria mais prisioneiros, mais terroristas que foram presos, queria um número maior para cada israelense ou para cada cidadão que foi feito refém, criança, velho, homem ou mulher. Ele queria como se fosse 10 para 1, etc. Né? É mais ou menos isso que estava negociado ali. E isso não foi de acordo. O Catar fez muita pressão, né? O Egito fez muita pressão, a Jordânia também. Certo? De igual modo, a Arábia Saudita entrou nessa negociação, os Estados Unidos pressionando Israel do mesmo modo. E aí vocês viram que não foi nos termos que Israel gostaria, e é complicado para Israel deixar as topeiras do Hamas se reorganizar. E vou explicar isso para vocês já já. E aí aconteceu que, mesmo a Globo reconhecendo as atrocidades por causa das falas do ex-herdeiro do Hamas, que rejeitou isso e tornou espião de Israel, quando percebeu que o Hamas, e ele falou isso na Globo, falou isso na Jovem Pan, em outros lugares, que o Hamas não se importa com Gaza, não se importa com palestinos, não se importa com árabes, com israelenses. O Hamas se importa com o seu projeto religioso. O Hamas está lutando uma guerra santa. Não é uma questão imobiliária, não é uma questão de terreno. Para eles é uma questão de purificar a terra. Purificar a terra. Ok. Então, aqueles que estão com bandeirinha do arco-íris defendendo o Hamas, a Palestina, sabem de nada. São ignorantes, sabem de nada. Inclusive, se forem para lá, serão condenados a 10 anos de prisão ou perderão a própria vida. Então, o que aconteceu é que, diante da resposta do Hamas, diante da ação do Hamas quebrando o acordo que havia entre Israel, né, com a tutela aí dos Estados Unidos, delegação do Catar se dirigindo ao Oriente Médio, pousando em Israel para ampliar esse acordo de paz, foram cerca de 7 dias do previsto, né? 7 dias do cessar-fogo. Moradores de Gaza dizem que as IDF estão dizendo aos residentes de Khan Younis para se mudarem enquanto os combates recomeçam. Então acontece que as regiões próximas ali da fronteira com Gaza, as forças de defesa de Israel estão mandando os cidadãos saírem. E também as outras regiões ali de Gaza, as IDF, estão permitindo com que os palestinos em Gaza recebam notificação. Sabe aquela notificação vermelha, que é onde os combates foram reiniciados, foram retomados? Israel também está liberando um sistema de alerta para os palestinos em Gaza. Então Israel voltou a bombardear diante do ataque do Hamas, quebrando o acordo de cessar-fogo, né? Antecipando os bombardeios, e agora automaticamente Israel volta a disparar contra os caças, usando caças, disparando contra as bases do Hamas em Gaza. Bom, Gaza está sendo varrida, né? Está virando um monturo, é o que está acontecendo com a antiga cidade dos filisteus no período bíblico. Tem aqui, isso está no Times of Israel, está também no Antagonista. Hamas rompe cessar-fogo, Israel retoma combates. Né? Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo agora? Deixa eu explicar para vocês. Por que é ruim para Israel o cessar-fogo? Bom, é bom porque resgata civis, inocentes, pessoas que estão sob o poder do Hamas. Só que do ponto de vista da estratégia de Israel de aniquilar com as bases do Hamas, quando há um cessar-fogo, o Hamas se reorganiza. E pensa o seguinte, se reorganizar não é só mudar as suas posições, é fazer uma leitura de onde estão as bases de Israel em Gaza. É ler através de inteligência, de infiltrações, de infiltrados em solo, de infiltrados a partir de uma leitura com drones, etc., porque ali tem drone para tudo quanto é lado,
O Hamas consegue ler onde que estão os comandantes de Israel, como Israel está se deslocando, onde está o paiol, vou colocar assim, onde está a central de armamento, onde estão os depósitos, como Israel está se deslocando em solo. Ele consegue ler, porque o Hamas, como eu falei, são topeiras. Eles construíram uma rede de túneis muito poderosa. Então eles conseguem sair em um local que Israel não leu ainda. E eles se desmobilizam. Né? Tanto que os reféns saíram dos túneis, certo? Os reféns saíram dos túneis, foram liberados. Então, ele consegue se reorganizar. Além da reorganização, o Hamas tem tempo de mobilizar os seus lobos solitários, ele tem tempo de mobilizar as suas forças que podem estar, né, escondidas, infiltradas dentro de Israel. Certo? Ele pode mobilizar-se dirigindo-se mais para a parte sul e depois reorganizar suas barreiras de mísseis para disparar contra as forças de defesa de Israel que estão em Gaza. Então, dar ao Hamas, em uma guerra, você dar ao Hamas o poder de leitura, o poder de organizar a sua artilharia e o poder de mobilizar as suas tropas de terroristas, sabendo onde estão as forças de Israel, é um problema sério. Lembrar a você que qualquer exército, até o norte-americano, no Vietnã, perdeu ali, e no Afeganistão também, de igual modo, a União Soviética, as forças britânicas e as forças norte-americanas, estiveram baixas porque não conhecem a geografia. E o inimigo tem um poder, né, no caso ali de Gaza, as forças terroristas do Hamas têm um poder de conhecer a geografia e de se esconder em buracos e se desmobilizar ou reorganizar-se em um tempo muito mais rápido que as forças de defesa de Israel, que estão lutando contra bombas, estão lutando contra minas, estão lutando contra ciladas, armadilhas. Então, para Israel, esse tempo não foi tão bom assim do ponto de vista da ação do plano militar. Do ponto de vista humano, que bom que reféns foram resgatados, não na velocidade, não no número que era esperado. Então, o fato agora é que o mundo está extremamente instável. É Armênia e Azerbaijão, é o possível conflito do Esequibo, e ontem eu falei sobre isso, no possível conflito do Esequibo. Inclusive, senhoras e senhores, a Venezuela fez proposta para o Brasil não intervir, entregando ao Brasil parte de um território que foi reclamado há muito tempo atrás. Possível guerra aqui no nosso cangote, na América do Sul, né, envolvendo gigantes petrolíferas norte-americanas e também uma gigante chinesa nessa história, mineradoras, minério de ouro, mineração de ouro, a mineração de diamante, mineração de bauxita, minério de modo geral ali, como eu expliquei para vocês. Assistam um vídeo de ontem que está disponível aqui. Vocês estão vendo a Europa com a guerra entre Rússia e Ucrânia, vocês veem a instabilidade no mar meridional da China, né, nas águas internacionais que são reclamadas pela China, toda aquela geopolítica do Indo-Pacífico, a possível invasão em questão de tempo, né, em Taiwan, como o mundo está extremamente instável. Ninguém fala isso para você, mas as milícias extremistas islâmicas terroristas toda semana varrem vilarejos de cristãos na Nigéria, em vários países na África, e ninguém fala nada. Nós falamos lá no Abaplay, nós temos um documentário sobre perseguição cristã e nós pontuamos isso, falamos sobre isso, que o mundo não está vendo o que acontece na Nigéria, em vários outros países da África, Uganda e por aí vai, né? O que acontece na Eritreia, o que acontece em muitos outros países, o que acontece na divisa entre a Índia e o Paquistão, né? O que acontece em Punjab, sobre a perseguição cristã, e temos um documentário sobre isso. Bom, é o seguinte, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Ontem, o Brasil viu o que é o Ministério da Verdade, apesar de que já vínhamos falando sobre isso há muito tempo. Inclusive, senhoras e senhores, eu produzi para vocês lá dentro do Abaplay, eu vou colocar para vocês aqui, são e-books interativos, tá? Lá no Abaplay, o Abaplay é uma comunidade de membros fechada, é uma área que você estuda no estilo de filme, documentário, série, por aí vai, tá? E tem muito material didático. Por exemplo, tem aqui, eu destaquei teologia queer, desenhos tóxicos,
A Gênese do Fundamentalismo Islâmico, 666. Tem também sobre o Ministério da Verdade, que ainda vamos colocar aqui, não dá para colocar tudo para não poluir a imagem aqui da página. Mas lá tem muita coisa, tá? Se você quiser fazer parte do AbaPlay, você pode clicar aqui no botãozinho do WhatsApp, falar conosco, o pessoal vai te atender, vai ser um prazer atender você. Bom, aí você fica à vontade. Só que eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar exatamente isso daqui, ó. Há uns meses atrás, nós produzimos um material que se chama O Ministério da Verdade e a Chinificação do Brasil. Esse vídeo é essencial, porque o STF agora vai responsabilizar as emissoras por uma entrevista. Ou seja, uma pessoa colheu uma entrevista. Se aquilo for como uma fake news, a emissora pode ser responsabilizada. Mas quem define o que é verdade e o que não é verdade? Quem define é o gabinete. Gabinete do Ministério da Verdade. Eu estou usando as expressões de George Orwell, porque eu usei essas expressões aqui. Esse material está no AbaPlay, gente. Eu fiz isso aqui há 2 meses atrás. Vocês precisam assistir esse negócio. Aqui tem um mapa mental, tá vendo? Mapa mental. E tem um e-book gratuito sobre o Ministério da Verdade. É um PDF, que é um e-book. Você consegue ver ali as notícias que eu usei para fazer esse roteiro. Agora, dá uma olhada nisso daqui. Ó. Rapidamente a gente conclui o vídeo. O Ministério da Verdade no Brasil. O controle total das mídias. Essa é a fase 2, da implantação de um regime totalitário. E eu explico isso aqui para vocês dentro do AbaPlay. Por isso que eu falo que o AbaPlay você estuda no estilo filme, documentário, série, que é a minha intenção trazer essa questão de estudo com uma experiência muito agradável. Então tem aí a minha narração, tem a minha locução para vocês. E vocês vão perceber isso. Deixa eu só passar esse pedacinho de introdução da posse aí, tá? Ó. Tá vendo? Eu vou adiantar um pouquinho para vocês. E aí vocês vão ver direitinho. Estarem trabalhando para fazer a sociedade entender que o maior inimigo do nosso tempo é a desinformação. Estão pintando o inimigo, construindo um demônio para esconder outro, na verdade. Vocês estão vendo agora no Brasil o Ministério da Verdade se instalando nos moldes do que escreveu George Orwell, 1984, o Ministério da Verdade. O PL 2630, que é a lei da censura, na verdade é o projeto de lei da China, nos aproximará muito mais fortemente do regime oriental, do regime chinês, do que dos regimes democráticos, do sonho ideal de democracia e de liberdade tão pregado e ecoado nos livros e nas academias do Ocidente. À medida que a névoa se instala sobre o futuro incerto, a sombra de um Ministério da Verdade ameaça engolir a liberdade de expressão no Brasil, no coração dessa trama sinistra, e com as palavras proféticas de George Orwell, escritor que vislumbrou um mundo onde a verdade seria manipulada por aqueles que estão no poder. A possível implementação do Ministério da Verdade no Brasil traz à tona preocupações crescentes sobre a censura e o controle da informação no nosso país. Então, assistam isso aqui. Eu estou colocando um link para vocês aqui. Só vou dizer para vocês o seguinte. As condições para acessar o AbaPlay vão mudar. Eu estou mantendo ainda do lançamento até agora, dia 1º, né? Eu vou mudar porque, infelizmente, no Brasil agora tudo, né? É uma coisa absurda o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, eu não vou conseguir manter muito tempo a condição de R$18,80 por mês se você fizer o pacote anual, tá? Ou você faz o semestral, R$18,80 irrisório. Tá bom, pessoal? Estou deixando o link aqui embaixo para vocês, tá? Bom, assistam esse documentário sobre o Ministério da Verdade no Brasil. Eu faço um paralelo sobre China, Venezuela, um paralelo sobre regimes totalitários de modo geral, e eu mostro como o Brasil está se aproximando do modelo chinês, e por isso a chinificação do Brasil. Eu vou parar por aqui, links importantes na descrição. Também você pode acessar abaplay.com.br. Um abraço, tchau, tchau.